Olá, sejam bem-vindos à segunda noite da NeuroWeek, o workshop da Neuro Revolution, que vai apresentar para vocês uma sequência de trabalho e de tratamento, e hoje a gente vai entrar especificamente na teoria do foguete, ou seja, na teoria do lançamento para a função. Então, nessa noite, a gente vai desmistificar todo esse trabalho, desmistificar a neurofuncional e apresentar para vocês uma sequência metodológica muito lógica, onde eu tenho obtido grandes resultados com o uso dela, e eu gostaria de partilhar isso com todos vocês para que vocês se tornem fisioterapeutas muito melhores, que a gente possa estar desenvolvendo a neurologia como um todo e trazendo, enfim, os benefícios principalmente para os nossos pacientes. Então, se esse método, se essa teoria dá certo com os meus pacientes e a forma como eu os abordo, eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Bom, meu nome é Ione, sou fisioterapeuta, sou formada há 21 anos e tenho trabalhado com neurologia funcional todos esses anos, todo esse tempo, tanto com adulto quanto infantis. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sugiro que você corra aqui no canal do YouTube e procure a aula 1, que ela vai ser, na verdade, a base. Então, se você ainda não viu a aula do 1, é interessante que você assista em sequência. Então, pare esse vídeo agora e volte para a aula 1. Caso você já tenha visto ou participado do workshop, siga comigo neste momento. Então, quando a gente fala em neurofuncional, a gente fala basicamente na teoria do foguete. Hoje a gente vai explorar melhor a teoria do foguete. O que significa isso? Que a gente possa para chegar a fazer com que um foguete se lance e chegue ao seu objetivo, que seja lá, por exemplo, a Lua ou uma estação espacial, a gente precisa de muito trabalho, de o quê? Muita preparação, onde a gente possa estar reunindo forças, preparando esse motor de arranque para que a gente ganhe essa explosão no momento da ação. Então, é mais ou menos essa lógica que a gente vai estar explorando melhor agora. E essa forma de pensar é uma forma inovadora porque traz a responsabilidade para o fisioterapeuta, traz a responsabilidade para que você desenvolva ainda mais o seu raciocínio clínico e que você possa implementar uma técnica mais arrojada e mais avançada com seus pacientes. Ou seja, é uma oportunidade para você se transformar num fisioterapeuta, num profissional muito melhor. Não perca, então, e assista até o final. Então, quando a gente fala, em teoria do foguete, enfim, da relação, de como colocar esse paciente para realizar uma função, a gente tem que ter uma base, gente, de pensamento e de estudo muito, muito focado na relação entre teoria e prática, na busca, dos artigos científicos, de tudo que é publicado, de tudo que é estudado nas universidades aqui e fora do Brasil. Então, quando a gente procura se munir, com essa bagagem de literatura e junto estuda muito a biomecânica, a gente tem então a possibilidade de elaborar planos de ação, planos de trabalho muito mais eficazes para os nossos pacientes. Porque neurofuncional nada mais é do que fazer uma conexão entre os pontos, buscar entender como que esse movimento acontece com este paciente, então individualmente como que é a funcionalidade desse caso, como que esse paciente se comporta a partir da lesão, obviamente, que ele já teve, mas também a partir das vivências motoras que ele já experimentou, vivências sensoriais, e como que ele já foi estimulado por todos esses anos. Então, é um conjunto que acontece especificamente naquele caso e que nós precisamos entender esse todo, fazendo a conexão dos pontos e organizando o nosso pensamento para este paciente. Só que antes de executar, então, esse trabalho, a gente precisa fazer esse estudo, esse pensamento lógico, e desenvolver, então, para desenvolver o plano de ação. É muito interessante que esse método, a forma como eu vou apresentar para vocês, ele pode ser utilizado com qualquer paciente, independente da patologia, porque ele é um pensamento baseado na biomecânica e na cinesiologia aplicada. Então, quando a gente trabalha com as bases do movimento humano, as bases da ciência do movimento, ele pode ser aplicado com qualquer paciente neurológico, mas especialmente, e também para outros pacientes, porque como a gente viu ontem, a neuro é a mãe de todas, então quem estimula, quem facilita, as ações, os movimentos para os seus pacientes, ele está facilitando
para qualquer tipo de paciente, não só neurológico. Então, vamos lá, vamos para a prática especificamente. Essa prática, ou esse método, ele se divide em 5 etapas. Essas 5 etapas eu elaborei a partir de um treinamento, enfim, de um plano. Não é bem isso. Então, vamos lá. Vamos partir para a prática, onde a gente vai elaborar, então, desenvolver as 5 etapas do método, as 5 etapas do treinamento, né? Onde nós vamos buscar como facilitar, como montar este plano de lançamento para o meu paciente. Então, o primeiro deles é o pitch, que seriam padrões de emissão de tônus, que vem lá do Bobat, e a gente está elaborando, enfim, seguindo essa sequência, onde eu vou tentar normalizar esse tônus. O segundo é a seleção da atividade ou função, selecionando o que eu devo fazer para aquele caso. O terceiro, a preparação das bases biomecânicas. O quarto, a execução das facilitações preparatórias. E o 5 é a realização da função selecionada. Agora a gente vai estudar cada um deles em separado. Então, primeiro é o pitch. Esse pitch a gente chama de padrão de inibição de tônus. Só que assim, você vai inibir um tônus quando ele está aumentado. Só que quando ele não está aumentado, você não inibe, né? Você muitas vezes tem que, inclusive, dar um increase, né? Implementar para que ele suba um pouquinho o tônus. Então, o termo melhor ainda seria normalizar o tônus. Mas como essa sequência ela está desenvolvida para pacientes espásticos, é interessante que a gente siga especificamente, didaticamente. Se você vai implementar pela primeira vez, eu sugiro que você use num paciente espástico, ok? Então, tudo que será dito aqui serve para pacientes espásticos. Então, primeiramente, o pitch. Como que eu uso esse pitch? O carro-chefe do pitch é a bola, né? A gente usa muito o physio roll, bola, elementos que deem mobilidade para o paciente, e você vai trabalhar de uma forma calma, mas ao mesmo tempo estimulando um padrão de movimento que relaxe o seu paciente. Eu tenho um videozinho no Instagram que também mostra essa relação de como manusear a bola e corpo do paciente. Então, quem quiser saber mais, corre lá e assiste, é um vídeo curtinho, que dá pra gente ter uma noção bem bacana. Então, quando o paciente chega para você, a primeira coisa que você vai fazer, aplicar um pitch. Não precisa chegar e deitar o paciente. Eu posso chegar, já colocar ele numa bola, já trabalhar com ele a cavalo no physio roll. Eu posso iniciar com uma postura mais alta. Vamos mudar essa lógica de que o paciente precisa deitar toda vez que ele chega na fisioterapia. Então, é muito importante também observar sempre a posição da cabeça. A cabeça é um ponto que influencia muito o tônus do paciente. Então, se o paciente está com muito padrão extensor, muita flexão de cabeça, a gente vai ter uma dificuldade aí de tônus que vai ser mais difícil de influenciar. Então, é interessante que esse paciente seja muito observado. Outro ponto importante é observar se as crianças ficam em pé em casa. Se o paciente espástico está sendo colocado em pé, ou numa mesa ortostática, ou com órteses, ou com tala extensora. Crianças que ficam mais tempo em pé conseguem, né, estimular ou normalizar seu tônus de uma forma mais rápida. Interessante também pensar que essa sequência a gente vai estar colocando em prática, independente do tempo que você tem disponível. Se você tem meia hora, você consegue extrapolar e usar os 5 pontos. Se você tem 3 horas, você consegue também estipular e implementar os 5 pontos. Qual que é a diferença? O número de repetições que você vai fazer em cada um desses momentos, ok? Então, por exemplo, aqui a gente já está vendo algumas fotos, né? De alguns pacientes, enfim, esse paciente ele está recebendo, né, uma influência sobre a bola. Esse é um pitch, quando eu trabalho o rolar em cima da bola. Então, ele está rolando para um lado, para o outro, relaxando, fazendo sentado, transferindo para sentado, com ponto-chave de joelho, ponto-chave de pé, posso usar o ponto-chave de punho também, de uma forma bem bacana. Outra questão que eu uso muito, pessoal, uma forma que eu encontrei é estimular os movimentos ativos da criança. Então, ela chega, ela já recebe uma proposta para que ela se movimente.
Isso aqui, em geral, eu faço depois do pitch. Então, eu coloco na bola, trabalho alguma coisa e trago ela para um movimento voluntário. Então, é interessante a gente dar um start de movimento para ela. Ai, vamos brincar um pouco, vamos jogar um futebol, vamos brincar com uma bolinha, vamos nos movimentar para a gente até reavaliar e saber o que ele melhorou em relação à sessão passada. Como ele está hoje, como que estão as respostas. Então, eu procuro, sim, fazer essa atividade do lúdico, né, já no início da terapia, não esperar o final para brincar com o paciente. É algo que a gente leve, né, isso muito intrincado entre o brincar e o exercitar-se, né. Aqui também a gente tem a questão, já o número 2, né, seleção da atividade e da função. Então, o segundo passo do método é a gente tentar selecionar uma atividade e função, ou seja, eleger algo para a criança realizar. Pode ser uma postura, pode ser um brincar, pode ser um jogo, pode ser um movimento que leve a uma ação funcional, um lavar as mãos, uma pintura, ou ela pode também estar fazendo uma atividade do dia a dia, ou ela pode simplesmente estar permanecendo em pé. Então, você elege alguma função, postura ou função que você julgue que essa criança tem capacidade. Ela não pode ser muito difícil nem muito fácil. Então, você vai ter que julgar o intermediário para chegar nesse ponto. Tente escolher posturas bem simples, como, por exemplo, ficar em 4 apoios, permanecer em pé, independente. Não é tão simples, mas tem pacientes leves que conseguem fazer isso com uma certa facilidade, né, pessoal? Permanecer em sereia, ficar sentado no sereia liberando os braços, fazer um pup longo, um pup curto. Você vai definir de acordo com a dificuldade do seu paciente. Para nós aqui, a gente escolheu, então, o pup longo, tá? Então, nessa posição, como eu estou mostrando, a gente vai tentar realizar o quê? Uma atividade de extensão na cabeça, do tronco, com extensão dos braços, permanecendo sem a ajuda do terapeuta. Vejam que ele conseguiu. Mas, então, agora a gente vai estudar como que ele chegou nessa posição. Para isso, aí que entra realmente a teoria do foguete. Eu preciso preparar as bases biomecânicas para que o meu paciente adquira a função. O que ele consiga experimentar essa função e proporcionar um aprendizado motor. Essa preparação da base biomecânica, a gente precisa fazer ela entendendo qual é o processo biomecânico de cada posição estudada. Não vai estudar todas as posições, Ione. Você precisa entender o que é necessário biomecanicamente para que o paciente realize aquela função. E esse olhar, ele é muito, muito importante. Então, tem que ser bases bem específicas, tá? Então, quais são as bases específicas, por exemplo, do pup longo? Permanecer em pup longo exige uma atividade que envolve desde punho, cotovelo, ombro, cintura escapular, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar também é preciso, posição de cabeça. Tudo isso eu preciso estar preparando antes de sugerir que ele fique em pup longo. Então, agora eu vou mostrar para vocês a sequência aplicada nessa criança, que começou desde de um trabalho bem simples lá, de rolar, até permanecer no pup longo. E lembrando que toda preparação, ela inicia do proximal para o distal, que é um conceito bem simples e utilizado no Boppet. Então, a preparação das bases biomecânicas, ela é feita, então, do proximal para o distal. É feito com muita transferência dinâmica de peso, movimentos de vai e vem, transfere o peso, retira o peso, transfere o peso, retira o peso. Por que isso, pessoal? Porque eu preciso com que os órgãos, né, sensoriais, órgão tendinoso de Golgi, receptores em geral das articulações, sintam esse estímulo de receber a carga e retirar a carga. Então, recebe, volta, recebe, volta. É diferente do que você receber e permanecer. O estímulo é muito maior se ele for dinâmico, ok? Então, eu preciso preparar todas essas partes, punho, cotovelo, ombro, com transferência dinâmica. Mas aí vocês vão me perguntar, como que eu faço transferência dinâmica de peso para a cervical? Eu tenho que fazer isso baseado numa dinâmica, numa posição que permita, porque é algo raro de uma criança fazer,
Então, nós vamos começar a estudar isso agora, visualizando este manuseio, que é como se fosse aquela cambalhota invertida, né? A vela do yoga, aí depois desce o joelho e termina virando a cambalhota. Claro que você não precisa concluir o movimento inteiro, mas a criança precisa sentir a sua cervical estendida e recebendo o peso sobre ela. Então, neste manuseio, é interessante que você faça sempre com a cabeça alinhada. Vejam que nessa foto ele não está. E aqui ele volta, então, para a linha média. E, de preferência, com os cotovelos estendidos. Ou até estendidos aqui, junto do tatame. Quarto item, muito importante. Executar as facilitações preparatórias, que são o quê? Facilitar, gente, são as passagens, né? Você facilitar a passagem de um lado, de um movimento para o outro, facilitar as passagens, por exemplo, do sentado para o em pé, facilitar uma passagem do rolar. Então, tornar fácil a aquisição, os movimentos, né? Ativos que são assistidos pelo paciente, estimulados pelo paciente e facilitados. Então, quem não viu, eu sugiro que corra lá no YouTube, assista uma das lives que eu desmembrei e pus em pedacinhos no Instagram, mas ela está completa no canal do YouTube como live, onde ela fala dos gols da facilitação e também tem uma segunda que fala mais alguns detalhes. Então, quem puder assistir as duas aulas, estão super bacanas, assim, dá para entender muito bem, e elas então se associam ao item número 4. Então, é interessante, quem puder, assista as lives de facilitação e aí complementa com as posturas preparatórias. Então, você entende que algumas posturas, elas são preparatórias ao pup longo, por exemplo, que foi a nossa eleição, né? A gente elegeu essa função, estar, ficar, permanecer em pup longo, e eu preciso entender quais são as posturas que preparam o pup longo. É o pup curto. Gente, é muito mais do que o pup curto. Então, desde o rolar, o decúbito lateral, o apoio unilateral de cotovelo, o side sitting, com apoio à frente. Tanto é que eu nem pus aqui o pup curto, né? Porque muitas vezes um decúbito lateral, ele pode preparar muito mais do que um pup curto. Porque o pup longo, ele é determinante que a criança entenda e consiga perceber o apoio do peso sobre os ombros e o punho. Então, quando eu consigo preparar essas partes, fazendo facilitações que estimulem, né, essas posições específicas, eu vou ter um pup longo muito mais fácil. Então, aqui no treino de rolar, observe que a criança, ela passa de um lado para o outro, só que ela deixa os braços em extensão e próximos ao corpo, o ombro, né, em extensão, flexão, extensão. Então, o ombro em extensão, sempre embaixo do tronco, né? E as crianças nossas neurológicas têm muita dificuldade em tirar os braços para fazer os movimentos. Ou seja, eles não conseguem fazer isso com uma forma muito simples, porque eles têm muita carga ainda sobre a cintura escapular. Então, o desafio aqui para um pup longo é fazer com que a criança tire carga dos ombros mais alto aqui e leve, então, para uma região mais inferior, de lombar, pelvis, etc. Então, para eu fazer isso, eu preciso com que a criança entenda e receba carga e receba transferência de peso dinâmica sobre esse ombro, além da cervical que a gente já estudou. Então, quando a gente está nessa posição, eu estou recebendo carga da cabeça sobre o bracinho. Mas veja como é difícil para ele já tirou aqui. E aí, eu volto, reposiciono e tento fazer uma rotação, né, do bracinho que está livre em cima. Mas o real trabalho está acontecendo no ombro que está embaixo. Ou seja, recebendo muita carga e muito peso. Isso tudo prepara o pup longo. Aqui de novo, o movimento de lateralização com uma certa rotação, onde eu levo a criança à frente, recebendo carga sobre o ombro,
fazendo com que essa cabeça receba a carga, mas que ela também se eleve. Então, esse movimento de vai e vem, transferindo a pelve, o peso para a pelve e voltando, indo e voltando, faz com que ele se estimule a extensão, né, do tronco como um todo. E aí, observem o olhar, né, como a gente está num sincronismo físico aqui, corporal. Então, a gente aqui está formando o par de valsa, a gente está montando um set terapêutico, e a gente está conseguindo fazer as mobilizações. E preparando, então, para o papilongo. Observe como aqui a mãozinha dele já está aberta, ou seja, está com tônus bem baixo. Aí, no side sitting, ele também pode preparar com o apoio à frente, né? Então, nesse momento, eu consigo até, muitas vezes, liberar qualquer tipo de apoio, porque esse movimento, essa postura, ou chegar nessa postura, gente, é muito mais fácil do que um papilongo. Porque as nossas crianças neurológicas, elas têm muito a questão dos movimentos amplos, os movimentos de todo, né? A seletividade é muito dificultosa. Então, eles têm padrões totais de movimento que não conseguem, muitas vezes, ser controlados. E aí, num papilongo, a criança não consegue se manter. Ela, quando entrar um movimento total, ela tem uma tendência a desabar completamente. Enquanto que aqui, no side sitting com apoio à frente, eu tenho o membro inferior mais calçado, ou seja, com mais carga sobre o bumbum, sobre os membros inferiores, sobre o quadril. E isso inibe o padrão total de movimento. Então, muitas vezes, essa posição, ela é muito mais fácil para a criança realizar do que um papilongo por si só. Então, quando a gente fala nesse número 4, na execução das facilitações, é interessante que você sempre dê referência dinâmica de peso, que a gente apresente uma variedade de trocas, de reposicionamentos, que a gente faça um bloco biomecânico com sequências específicas, né? Que se passa, então, do rolar para o decúbito lateral com apoio de cotovelo, volta, faz um prono, volta, faz um gato, volta, faz um side sitting, volta. Você pode estar associando passagens. Para isso é interessante que a gente faça esses testes em momentos intermediários do atendimento. Não deixe só para o final. Você vai testando posições diferentes, facilitando, mas sempre buscando o quê? As bases preparatórias da função que você escolheu, ok? Então, se aquele dia você está trabalhando o papilongo, você não sai para uma perna, tá? Você não vai lá estimular tornozelo, porque nesse dia você se foca da cintura para cima. Claro que os membros inferiores também interferem, mas a gente faz uns recortes, né? A gente faz separa as partes, mas depois você junta e tenta a função no final. A qualidade da preparação que você faz, ela é determinante para executar a função específica no final da terapia. Quanto melhor você fizer a preparação, melhor vai ser a execução da atividade proposta. Então, por exemplo, aqui, a gente trabalhou um pop curto também com ele, né? Fazendo bastante transferência de peso sobre o quadril, né? Observando como essa criança se posiciona. Ela tende esse bebê, ele tem uma tendência a fazer um fulcro de movimento e cair, né? Então, ele ficar na linha média, para ele é muito difícil. Em geral, ele começa a fazer a adução dos membros, larga o peso da cabeça e faz um pivoteio. Então, a estabilidade, os membros afastados que vão dar a carga controlada é muito difícil para ele. Então, ele precisa aprender tudo isso. Olha, observe como ele já vem fazendo a adução aqui. E quanto mais ele aduz, mais fácil para ele tombar. Então, a gente vem, reposiciona, faz alguns movimentos de perna para dar uma proposta diferenciada para ele a cada dia. E aí, com os membros mais afastados, tentando um movimento de cabeça associado, fazendo com que o brinquedo se eleve, abaixe, aí alguém oferece um brinquedo mais alto e assim a gente vai propondo as sequências.
Vejam assim, ó, quando ele está, por exemplo, sentado no side sitting, ele ainda está com muita carga, né, sobre o banquinho aqui, ó. Ele não está conseguindo transferir peso para a lombar. Enquanto essa coluna não tiver mobilidade e capacidade, né, para transferir o peso para baixo e liberar os braços, é sempre muito pesado para ele fazer o pop longo, porque tem muita carga ainda sobre os braços. À medida que isso vai evoluindo, né, ele vai melhorando a função. Só que vejam como essa escápula ainda está presa, como a escápula está indo à frente durante a flexão do ombro. Isso tudo demonstra o quanto fixado está essa coluna torácica e a cintura escapular. Então, isso aqui, apesar da gente estar trabalhando bastante, pessoal, ele ainda está com muita dificuldade. Mas aí, a partir da seleção dessa função, você vai lá e prepara um cenário, você posiciona principalmente a questão das mãos, não deixe as mãos escorregar, atente para o ângulo formado entre o punho e o cotovelo e o ombro, apoie bem essa mão, posiciona bem, transfira peso para a pelve antes de pedir o pop longo. Então, você vai fazer um mecanismo de gangorra. Você traz o peso para o quadril, libera o peso, né, os membros superiores para que fique leve e ele possa fazer a extensão dos braços de uma forma adequada. Tente associar o lúdico também com essas atividades. Uma música, algo que o paciente goste. Porque o pop longo, ele é uma postura que tem uma dificuldade, por exemplo, em você liberar, né, uma e outra. Se ele mal consegue ficar, imagine liberar para pegar o brinquedo. Então, se você está iniciando esse trabalho, a criança não vai liberar para buscar alguma coisa, mas ela pode liberar a cabeça para olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo, enquanto está na posição. E não esqueça de filmar, porque é muito comum eles fazerem coisas muito, né, até inclusive que nunca nos mostraram, quando a gente começa a estruturar, né, e demonstrar essa sequência, você chega no final, o paciente faz e realiza de uma forma bem bacana. Aqui eu usei o pop longo, então, preparatório, com o uso do rolo, né, onde ele faz a transferência dinâmica, vai para frente, vem para trás. Observe que nesse ponto a gente não força a abertura dos dedos, porque lembrando, né, a extensão dos dedos, ela tem uma facilidade de acontecer quando o punho está em flexão. Quando a gente tenta a extensão do punho, né, qualquer movimento com muita extensão de punho, os dedos tendem a flexionar. Então, se você ainda cobrar a extensão dos dedos, vai ficar muito difícil de conseguir essa estabilização, porque o paciente não vai estar conseguindo estender o cotovelo. Ele vai acabar flexionando o cotovelo e não atingindo a posição que você quer e precisa que ele experimente. Aqui eu usei, então, a estabilização com o meu pé, para que ele possa, então, ficar adequadamente estabilizado, sem escorregar, e usando o ponto-chave de cotovelo, né, de uma forma bem leve, inicialmente, posicionando o paciente e mostrando para ele que ele pode ficar sozinho. Então, a segurança dele está só na pele, em sequência você larga e faz com que ele sinta o que é estar na posição sozinho. Então, aqui a gente vai ver o vídeo da sequência. Em geral, os alunos me perguntam como a gente pode aplicar a teoria do lançamento do foguete também para pacientes hipotônicos, né? Porque eu sempre procuro mostrar para vocês que a sequência 1, 2, 3, 4, 5, ela é basicamente para pacientes espásticos. Mas quando a gente quer usar em paciente hipotônico, a gente tem que lembrar que um paciente espástico, ele é estável. Um paciente hipotônico, ele é móvel. Então, ele vai estar aqui no alto com a apresentação desse M. Esse desenho que eu fiz rapidamente enquanto eu dava aula para as meninas. Então, a ideia é que todo paciente móvel, a gente possa ofertar para ele estabilidade. Tá? Então, quando a gente fala num paciente móvel, não necessariamente seria um pitch ou padrão de inibição, mas sim um padrão de normalização do tônus, onde a gente traz um tônus de base para mais alto, mais próximo do normal. Então, do menos para o mais é paciente móvel.
Então, essa estimulação do tônus, ela tem que ser feita buscando mais estabilidade do paciente. Enquanto que o paciente espástico, ele é um paciente que ele se dá muito bem com a bola, né? Com todos os elementos que são extremamente móveis, e aí traz o paciente para uma mobilidade que é a grande ausência ou falta, né, para esse quadro. Então, nessa sequência, a gente tem um equilíbrio dos padrões posturais. Então, independente se o paciente for móvel ou estável, essa sequência ela se aplica aos dois. Mas a forma como você deve trabalhar em pacientes móveis é promovendo muito mais estabilidade, movimentos mais lentos, mas seguindo a mesma sequência e estudando a biomecânica da mesma forma. Então é isso, gente. A teoria do foguete, ela é ou não é uma oportunidade para a gente se transformar? Claro que ela é. Então, eu consegui, assim, grandes resultados a partir do uso dela, colocando em prática essa sequência, e eu quero muito que todos vocês também consigam, estimulem, né, seus pacientes de uma forma adequada, usando um método, uma sequência, que dá muito certo, porque a gente já experimentou, outras pessoas já experimentaram, as alunas da mentoria hands-on tiveram muito sucesso aplicando esse método. Então, o lançamento para a função, ele é algo assim que vem, sim, desmistificar de que a neuro só tem resultados a longo prazo, que a neuro, ela não melhora. Então, a gente está aqui para mostrar que existe, sim, outro caminho e que pode ser trabalhado e estruturado com todos os nossos pacientes. Muito obrigada, pessoal. Tenham todos uma ótima noite e amanhã estaremos com a aula 3, então, montando, né, o nosso seminário, a gente vai apresentar casos clínicos, conversar diretamente com as alunas da mentoria hands-on. A nossa próxima turma vai começar agora, dia 1º de setembro, então é interessante que vocês assistam para poder aproveitar o máximo, né, e dividir tudo que a gente tem, né, aprendido nesse processo. A gente quer compartilhar com todos vocês e esperamos todos vocês na aula de amanhã. Muito obrigada, tenha todos uma boa noite.